Graças e Pai, meus amados irmãos, agradecemos a Deus por essa oportunidade de estar mais uma vez diante do Senhor para trazer uma reflexão da palavra de Deus. Que o Senhor esteja abençoando a cada ouvinte, abençoando as famílias, abençoando as igrejas, abençoando o nosso estado, abençoando o nosso Brasil, abençoando o mundo. Que o Senhor dê livramento a cada um de nós. Nesse momento vamos ler a palavra de Deus no Salmo 124. Salmo 124, versículo 1, que diz assim a palavra do nosso bondoso Deus: Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel, que eu diga. Vamos repetir novamente o Salmo 124, versículo 1, que diz: Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel, que o diga. Oremos ao nosso Deus. Santo Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse momento que lemos a Tua Palavra Santa, nós te pedimos a Tua orientação para se ministrá-la de acordo com o Teu Espírito Santo. Queremos te pedir, Pai amado, pelo nosso Brasil, pelo mundo, para que o Senhor repreenda essa epidemia que assola o universo, que tem ceifado muitas vidas, e só o Senhor pode restabelecer a saúde e a paz e a alegria do mundo. Portanto, Deus, te pedir a Tua graça, que o Senhor abençoe esse momento da reflexão da Tua Palavra Santa, aqui no Salmo 124, versículo 1, em nome de Jesus Cristo. Amém. O cabeçalho desse salmo identifica como a composição de Davi, ou seja, logo no início do cabeçalho, cântico de romagem de Davi, que é preparada para a romagem, ou seja, para ser cantada pelos israelitas enquanto subiam para as festas de Jerusalém. 15 dos salmos trazem essa identificação. 4 deles são atribuídos ao rei Davi, que é o Salmo 122, o Salmo 124, o Salmo 131 e o Salmo 133. O rei Salomão também escreveu pelo menos uns desses salmos, que é o Salmo 127. Os demais salmos de romagem, eles são anônimos. O Salmo 124, meus amados irmãos, é um cântico que relaciona a experiência do passado com motor de gratidão e da esperança. O Espírito Santo ensina nesse salmo a olhar os atos de Deus na história, para encontrarmos exatamente alegria e conforto. Esse salmo, ele traz alívio para nós, na certeza de que Deus, ele é presente em nossas vidas. E olhando o salmo de forma exegética, a perícope do Salmo 124 mostra uma coesão. Esse salmo mostra uma coesão no seu contexto todo. Assim, é uma unidade literária. Em primeiro momento do salmo, nós observamos que o salmista chama a atenção quanto ao fato da presença de Deus junto ao seu povo. E aqui no salmo, ele vai destacar algumas coisas que ele vai fazer uma metáfora de duas coisas relacionadas aqui, que são as águas impetuosas e os passarinheiros, que são os caçadores. E nós vamos meditar, meus amados irmãos, com o seguinte tema neste momento tão especial diante do Senhor: a presença de Deus nos fortalece. Em primeiro lugar, Deus é presente nos grandes desafios de nossas vidas. Se não for o Senhor, essa não é a expressão individualista do salmista.
Pelo contrário, é fruto da reflexão comunitária, trazendo todos a entender o quanto Deus pode fazer por nós. Precisamente, em relação às famílias, vida das pessoas e a fragilidade que foram reduzidas a situações de escravidão ou bem próxima dessa situação de opressão, bem como das injustiças que estão bem presentes no cenário político, social e econômico. Diga Israel, se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles nos teriam tragado os vivos. O Salmo mostra ser um texto coeso, pelas seguintes considerações: os verbos que aparecem ao longo do texto, do versículo 1 até o versículo 8 do Salmo 124, e principalmente no versículo 1, os 3 verbos que aparecem aqui, ele aparece no cal, e geralmente estão na conjunção da terceira pessoa, e isso utiliza uma ação singular ou plural. E aqui também vai aparecer um sufixo que funciona como um elemento que fornece a coesão do texto, prepassando todo o salmo. E olhando para o salmo, o gênero literário utilizado pelo autor tem partes bem definidas. O salmo tivesse sofrido acréscimo ou supressões, este fato poderia alterar a forma do poema, bem como o gênero literário. Desta forma, a perícope estudada tem indício de que aponta para um sentido coeso, ou seja, o salmo todo tem um sentido coeso, tendo como personagem central pessoas que estavam vivendo uma situação de extrema servidão, de medo da morte, do inimigo, sendo libertado por Deus. E essa libertação é motivo para expressar ações de graças no âmbito coletivo rumo ao templo. Logo no versículo 1, aqui, quando diz: não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel que o diga, podemos verificar uma partícula relativa sendo usado mais frequente aqui, como diz no Salmo 122, que é normalmente utilizado para alterar o sentido de uma unidade qualquer, tendo uma relação estreita com a palavra procedente ao nosso caso. Dessa forma, Deus não somente esteve junto à comunidade do salmista, mas quer indicar especialmente aquele que esteve junto da comunidade, no momento singular, específico, como diz o verbo. A palavra que aparece aqui, meus amados irmãos, o lado, pode ser traduzido por em torno, e aparece com a preposição que expressa um ser, direção junto ao objeto. Em Hebreus, no capítulo 13, versículo 6, Hebreus 13, 6, nos dá a ideia também de redor. Assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei que me pode fazer o homem. No Salmo também 118, versículo 6, diz que o Senhor está comigo. Em Romanos 8, 31, também diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? E baseado ainda em Hebreus, no capítulo 3, versículo 6, Hebreus 13, 6, aí é um grito de ajuda.
quando alguém corre, ou vem correndo gritando por ajuda. A palavra descreve o Senhor como uma preparação e pronto para ouvir aquele que corre em sua direção. Ou seja, os filhos que estão sendo oprimidos, eles correm diante de Deus, clamando ao Senhor, e Deus, com auxílio, lhe ajuda. É isso que está dizendo aqui o próprio Salmo, e também em Hebreus, no capítulo 13, versículo 6. Já no versículo 2 do Salmo 124, aqui há um adjetivo no plural, que neste caso, esse adjetivo foi utilizado pelo salmista para assumir uma função predicativa, tendo assim a intenção de relacionar a intensidade da ira dos homens que se levantaram sobre aqueles que são dominados, nós, sendo assim, uma grande ameaça de vida. Vamos ler aqui. Não foi o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós. O adjetivo plural aqui nos mostra exatamente a intensidade da ira dos homens, o ódio dos homens contra o povo de Deus, a raiva contra aquilo que era Deus e todos os presentes de Deus. Então o salmista, ele fala aqui exatamente no sentido de que, como Deus, que é a base da confiança dos crentes, como os crentes devem recorrer a Deus. Já no verso 3 do Salmo 124, há um substantivo feminino singular, seguido do sufixo na terceira pessoa. Normalmente é traduzido por respiração, alento, garganta, pescoço, mas também pode ser traduzido como sendo a alma do princípio da vida. Há um dos textos da palavra de Deus que nos mostra isso, é o Provérbios, capítulo 1, versículo 12, que diz assim: vamos engolir-los vivos como a sepultura, vamos engolir-los inteiros como os que descem a cova. Isso apresenta possibilidade de ser tragado vivo, lançado ao inferno, fruto da tradição presente também em Números, no capítulo 16, 33, que diz assim: e eles e tudo que era seu desceram vivos ao abismo, e a terra os cobriu, e pereceram no meio da congregação. A segunda coisa que o texto aqui nos apresenta, a presença de Deus nos fortalece. A segunda coisa, que a presença de Deus nos dá livramento. João Calvino, no volume 4, no livro publicado, fala que o socorro de Deus era certo e evidente que nada depende do homem, tudo depende de Deus, fecha aspas. Seria muito pior se Deus não tivesse socorrido o homem. Quando a expressão o nosso socorro está no Senhor, Criador do céu e da terra, no verso 8, nos séculos depois de Davi, profetas como Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, Ageu, Zacarias, lutaram para convencer o povo de Israel a confiar no Senhor e no momento de crise. Ou seja, não só o rei Davi, mas os profetas Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, Ageu e Zacarias, eles lutaram para convencer o povo de Israel, ou seja, o povo de Deus, a confiar em Deus, mesmo no momento de crise. Então, meus amados irmãos, no momento de crise que estamos passando no mundo, crise econômica, social, política,
e crise de enfermidades que assolam o mundo, com mortes. Temos que confiar em Deus, porque a presença de Deus em nós nos fortalece a cada momento. E ainda devemos lutar para resistir à tentação, para nunca esquecermos de depositar a nossa confiança em Deus, a nossa força em Deus, porque Ele é a sabedoria dos homens. Deus é a sabedoria dos homens. Deus é o único capaz de salvar. Não for o Senhor, estaremos totalmente perdidos para sempre. Somos desafiados a lutar. A igreja não podia continuar segura se Deus com suas mãos não viesse a sustentá-la. Aqui no texto há uma conjunção enfática da ideia de que a salvação vem unicamente de Deus e mais de ninguém. É isso que o texto está dizendo, que a salvação vem unicamente de Deus. A solução vem unicamente de Deus. Veja que a presença de Deus, meus amados irmãos, o Senhor está dizendo, se Deus não estivesse, se a gente começar a perceber aqui do versículo 3 ao versículo 5, que aqui é uma metáfora, ou seja, uma vida sem Deus seria uma destruição completa. Por quê? Porque há duas metáforas aqui, a metáfora das águas e a metáfora do passarinheiro. A outra coisa aqui, do versículo 4 ao versículo 5, que fala das águas, muitas águas violentas, ou seja, o ódio dos homens contra os preceitos de Deus. A humanidade está distante de Deus cada vez mais, como se Deus tivesse culpa. Deus tem um controle, Deus ele permite tudo isso que está acontecendo no mundo, mas o homem que é responsável pelos seus pecados, cada um dará conta dos seus atos a Deus. Então, aqui fala exatamente que as águas teriam submergido sobre a nossa alma, teriam passado torrente, ou seja, está se referindo o ódio dos homens contra o Senhor. Se o Senhor não tivesse abençoado a sua igreja, aí diz aqui o próprio texto, as águas impetuosas teriam passado sobre nossas almas. Deus ainda protege a sua igreja, Deus ainda protege o seu povo. E aqui no versículo 7 é interessante que a outra metáfora, o laço passarinheiro, e eu pensava que a palavra passarinheiro, ele está no plural, que é para exprimir através da fala, que aqui há um discurso. Ele diz assim: salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço do passarinheiro, e quebrou-se o laço, e nós nos vimos livres. Ou seja, mostra que, ainda que o ódio se levante contra a igreja, ainda que as nações se levantem contra a igreja, os homens se levantem contra Deus, ele tem o poder de desfazer todo o laço do passarinheiro. O caçador dos pássaros não vai encontrar os pássaros presos. Nós devemos obedecer a esse Deus maravilhoso. E aqui no Salmo 124, é um salmo no canto de romagem, é um salmo que mostra a presença de Deus ao redor do seu povo, é o cuidado de Deus para o seu povo, é Deus iluminando nossa vida, o nosso lar, nossos filhos, nossa casa, nossa alimentação, nosso trabalho. Deus é quem sustenta todas as coisas. Veja o que diz: se não fosse o Senhor estivesse ao nosso lado, precisamos
crer nisso, que Deus está ao nosso lado, ainda que se levantem nações, ainda que se levantem desempregos, enfermidades, ainda que se levante qualquer coisa que possa prejudicar o povo de Deus, Deus está ao nosso lado. Israel, que o diga, que você que o diga isso, que você crê nesse propósito. Aqui no Salmo 91, o salmista também vai dizer algo bem interessante. Isso é confiança, isso é presença de Deus, meus amados irmãos. Diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E no versículo 3 é interessante o texto, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele livrará do laço do passarinheiro. Veja aqui o versículo 7 diz aqui: salvou-nos em nossas almas um pássaro do laço do passarinheiros. E no versículo 7 do Salmo 91, versículo 7, diz assim: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, não chegará a ti. E o versículo 6 vai nos mostrar algo interessante: nem peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola meu Deus, seja de noite a peste, de dia a mortandade. Mas nós temos um Deus que é um Deus poderoso, é um Deus que é presente ao nosso lado, é um Deus que cuida do seu povo, é um Deus que orienta o seu povo da melhor maneira. Então, há duas coisas aqui que eu quero deixar com os irmãos. Duas coisas que o texto aqui nos dá é que a presença de Deus nos fortalece, baseada aqui no Salmo 124, porque Deus está ao nosso lado, nos fortalece nos grandes desafios das nossas vidas. Nós estamos enfrentando um grande desafio hoje. As igrejas não podem cultuar a Deus, é um grande desafio. A igreja não pode adorar o Senhor, é um desafio, mas ela adora onde ela estiver. Nós somos a igreja do Senhor. A segunda coisa, a presença de Deus nos fortalece, dando livramento ao seu povo. Por isso que o salmista, ele fala da coesão, ele fala exatamente aqui no texto, das grandes perseguições que a igreja estava sofrendo. E aqui é um apoio que nós seremos livres dos ataques dos inimigos, os ataques dos leões ferozes, os ataques do tsunami, das águas petuosas, dos ataques dos homens que querem fragilizar as nossas vidas. Aí eu quero concluir dizendo assim: o nosso socorro está em nome do Senhor Jesus Cristo, Criador dos céus e da terra. O nosso socorro está em nome de Jesus. Então, meu amado irmão, minha irmã em Cristo Jesus, ouvinte da palavra de Deus, saiba, se o Senhor estivesse ao nosso lado, Israel que eu digo, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, os homens levantariam uma ira contra nós, nos teriam engolido vivos como os leões, como os animais bravos. As águas nos teriam submergidos, passariam águas impetuosas nas nossas cabeças.
ele estava armado, pegando todos nós. Mas o Senhor, Ele disse que quebrou o laço do inimigo. Que o Senhor possa quebrar o laço do inimigo que tenta assolar o povo de Deus. Que Deus assim nos abençoe. Eu vou orar por sua vida, eu vou orar por sua família, eu vou orar pelo seu emprego, eu vou orar pela sua saúde, eu vou orar pelo Brasil e eu vou orar pela igreja do Senhor Jesus Cristo nesse momento. Feche os olhos e ore comigo nesse momento. Santo Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel que o diga. Como o Senhor é o Deus presente em nossas vidas, como o Senhor é presente diante dos grandes desafios das nossas vidas, como o Senhor nos livra de todo o mal, como o socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra e o mar. Pai amado, queremos nesse momento te pedir por todos que estão desempregados, ó Pai, em nome de Jesus, concede empregos a que estão desempregados. Pai amado, concede o trabalho dos teus servos que estão trabalhando, Deus, estão empregados, conserva, Jesus. A questão com saúde, o Senhor possa continuar com saúde. A questão enferma, o Senhor possa repreender todo o mal, porque o Senhor é médico dos médicos. O Senhor pode repreender a enfermidade que assola o mundo. Pai, em nome de Jesus, repreenda essa enfermidade, Jesus. Abençoa a nossa nação, abençoa a nossa igreja, abençoa a nossa família, nossos filhos, o nosso alimento, Jesus. Não deixa faltar. Nos livra de todo o mal, porque o Senhor está ao nosso lado. Não temeremos mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua sombra do Teu cajado nos consola, Deus, nos abençoa. Muito obrigado, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Recebe a bênção. Que a graça do nosso poderoso Deus, a comunhão, as consolações do Santo Espírito do Senhor, possa repousar sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém, amém. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus Cristo.